Bom dia, gente! Hoje eu não poderia estar mais feliz do que ter as duas especialistas aqui num assunto que tem sido muito, muito importante para mim nesses 3 anos, né? Mais recentemente, nos últimos 1 ano e meio, que é quando os guris estão mais difíceis, que a gente sente a dor e busca ajuda, né? Então, as meninas que são da Reconecta é a Marina e a Tereza, elas vão se apresentar aqui para vocês. E a gente está criando uma parceria super legal, que a gente vai ter vários mini encontros, como esse que a gente vai ter aqui hoje, falando sobre diversos momentos da nossa maternidade, né, da nossa vida de mães, onde a disciplina positiva, que é o assunto que elas são especialistas, pode nos ajudar. Não quer dizer que a gente vai se tornar, a partir disso, mães perfeitas, mas quer dizer sim que a gente está preocupada com um momento difícil da vida dos filhos, né, que é esse momento dos 2 anos, 3 anos, até os 5 anos aí, onde a gente está conseguindo construir a personalidade, construir alguns limites de comportamento, e a gente está preocupado em como poder ser melhor para eles. De novo, sem ser perfeito, porque não existe perfeição, mas que é um treino. Então hoje as meninas vão falar um pouco pra gente do que é a disciplina positiva, e ao longo dessa semana e das próximas semanas a gente vai continuar nos encontrando e vai continuar gravando aqui para vocês como a disciplina positiva pode efetivamente nos ajudar em diversos momentos que a gente vive como mãe todos os dias, como pais também todos os dias. Mas hoje o assunto é o tema que hoje que a gente vai conversar é explicar o que é a disciplina positiva. E aí Marina e Tereza me ajudem, né, a falar sobre essa metodologia, sobre essa abordagem, como vocês enxergam a disciplina positiva, nesse sentido do que é, e para as pessoas que estão se conectando com a gente conseguir entender também e onde pode ser importante na vida de cada mãe aqui. A disciplina positiva, com certeza, ela ajuda muito a gente, e qualquer um. A disciplina positiva, ela tem como base os ensinamentos e os trabalhos de 2 psiquiatras austríacos, o Alfred Adler e o Rudolf Dreikurs, que o Adler morreu em 37 e o Dreikurs morreu em 72. O Dreikurs seguiu os trabalhos que o Adler começou. A criadora da disciplina positiva é uma americana que chama Jane Nelson. Tem hoje mais de 80 anos, mas é uma pessoa super ativa que continua viajando o mundo, dando workshops e palestras sobre a disciplina positiva. A gente teve até o mês passado em Belo Horizonte, a gente teve o super privilégio de fazer um curso de disciplina positiva para casais com ela. Com ela mesma? Com ela mesma. Foi a primeira vez que o curso foi dado aqui no Brasil, o material acabou de ser traduzido e ela veio dar esse workshop. Que legal. Foi muito legal, foi uma experiência super rica. E a Jane Nelson, ela conheceu o Adler, o trabalho dele, quando ela estava na faculdade, no último ano da faculdade. Ela tem 7 filhos e na época ela tinha 5 filhos já, e falou que estava num período muito complicado, com um filho adolescente, filho pequeno, último ano de faculdade, muita briga em casa, dificuldade para dormir, dificuldade para guardar os brinquedos, aquelas coisas que todas nós conhecemos e sabemos bem como que é, né? E aí ela teve uma aula nova que ia ser só sobre os ensinamentos de Adler. E o professor prometeu que aquela seria uma aula diferente, em que eles iam ensinar habilidades práticas para lidar com mau comportamento, conseguir cooperação, responsabilidade e resolução de problemas das crianças. E ela ficou maravilhada com essa perspectiva de poder, né, falar, nossa, tô vendo uma luz no fim do túnel. E mais maravilhada ela ficou quando ela realmente começou a aplicar e viu o resultado, né? Ela falou que, sei lá, 80% dos problemas da casa se resolveram. E que aquilo mudou a energia da casa, mudou a forma como ela lidava com as crianças, até com o marido, o relacionamento de todos, né? E ela brinca que foi aí que ela descobriu que ela gostava de ser mãe, na maior parte do tempo. E eu acho que, pelo menos nas conversas assim, que eu tenho com amigas, realmente, o peso da maternidade, ele se torna às vezes difícil de carregar, porque a gente não sabe como lidar com as situações. Então, vindo com uma ferramenta que é prática, né, eu acho que pode dar um alívio. Exatamente. E aí ela depois formou o primeiro grupo de pais. Depois ela foi conselheira educacional do ensino fundamental de uma escola. Ela mora na Califórnia e criou um grupo de pais e professores em que ela ensinava essas habilidades para os pais e para os professores a desenvolverem a colaboração, a resolução de problemas, responsabilidade.
E falou que foi tão legal isso que ela ganhou um subsídio para levar esse projeto, que eles chamaram de exemplar, para todas as escolas da Califórnia. E aí, com isso, ela teve um universo de pais e professores, milhares de pais e professores passaram a ser treinados. E aí ela foi coletando material e em 81 ela fez o primeiro livro dela, que é o Disciplina Positiva. De lá para cá já tem mais de 18 títulos, então tem disciplina positiva para adolescentes, para criança de 0 a 3, crianças com alguma necessidade especial, escola, então tem vários títulos, em parceria com outras pessoas também. E já está em mais de 60 países hoje, está há 5 anos no Brasil e está ganhando uma força muito grande porque ela é muito prática. Ela ensina ferramentas práticas de como lidar com o mau comportamento e, ao mesmo tempo, você encorajar a criança e ensinar habilidades de vida super importantes para ela. Então, a gente sabe o que a gente quer dos nossos filhos, o que a gente imagina que seja importante que eles tenham para no futuro eles serem pessoas bem-sucedidas, realizadas, felizes, contribuintes da sociedade, e como que nós, pais e professores, podemos ajudar eles nesse caminho. Eu acho que é importante lembrar que a disciplina positiva não é uma técnica, não é uma metodologia, ela não vem com passo a passo, né? A disciplina positiva, ela é uma abordagem respeitosa, então ela parte do princípio do respeito mútuo. Então ela trata as relações, qualquer que seja ela, seja de pai e filho, seja de professor e aluno, seja entre irmãos, seja com o seu marido, qualquer tipo de relacionamento, a base é o respeito mútuo. Então quando a gente fala de disciplina positiva para criança, a gente está falando de tratar aquela criança como um ser que merece ser respeitado, né? Isso não significa que aquela criança vai ter os mesmos direitos que você, adulto, tem, porque isso também não seria respeitoso, você deixar ela fazer o que ela quiser, né? Então seria a base da disciplina positiva, é o respeito. E quando a gente fala de disciplina positiva, a gente fala de olhar a criança com outro olhar. Você não vai mudar a criança. A disciplina positiva é muito importante que isso fique claro para todo mundo. Quando você resolve tentar uma abordagem mais respeitosa, você não vai mudar o outro, porque ninguém muda ninguém. Você vai se mudar. Você vai mudar a forma como você enxerga a sua criança e como você vai lidar com ela diante de algum comportamento desafiador. Então isso é muito legal da gente lembrar. É um autoconhecimento acima de tudo. Quando você se muda, você enxerga as coisas de outro jeito e você passa a ser uma pessoa melhor. E também eu acho que, conectando com o que tu tá falando, né, Tereza, quando a gente precisa mudar um comportamento que já tá, às vezes, enraizado na gente, já foi construído ao longo de tantos anos, existe treino. Não quer dizer que a gente vai hoje ouvir uma palestra sobre disciplina positiva, ouvir aqui o que é essa abordagem mais respeitosa de tratar o outro e a criança, e amanhã vai estar tudo bonito na nossa casa, porque exige um treino, né? E exige a gente ir repetindo esse mesmo comportamento respeitoso ao longo de um determinado tempo, até que a gente consiga nos tornar este adulto mais respeitoso. Claro, a gente tem que desconstruir. Exatamente. A nossa cultura, a gente cresceu de outra forma. Então o difícil é a gente tem que desconstruir dentro da gente muita coisa que a gente ouviu dos nossos pais, dos nossos avós, e talvez essa seja a parte mais difícil, mas é muito gratificante quando você consegue perceber que é possível, que se você se mudar, que se você estiver disposta a ser mais respeitosa com você mesmo, né? Porque quando você toma uma atitude ali punitiva, grosseira com a sua criança, você está se desrespeitando. Isso tem uma fala da Jenny Nelson que me marcou muito, que ela disse que quando ela era punitiva demais com os filhos dela, ela se odiava como mãe. Mas quando ela era permissiva demais com os filhos dela, ela odiava os filhos dela. Então, assim, se eu sou punitiva demais, eu me detesto. Até pode gerar nas minhas crianças a reação que eu esperava. Mas eu não gosto da forma como eu me sinto. E quando eu sou permissiva demais, é até leve pra mim. Mas eu não gosto do que eles se transformam com essa permissividade toda. Então, a disciplina positiva, ela não é permissividade, né? Muitas pessoas confundem a disciplina positiva com ser permissivo.
E um dos pilares da disciplina positiva é a gentileza e a firmeza ao mesmo tempo. Se você é só firme, você não se gosta. Se você é só gentil, você não gosta do que você causa no outro. Então, como você trabalhar com a firmeza e a gentileza ao mesmo tempo para você chegar num equilíbrio? E é essa resposta, como trabalhar, que a disciplina vai nos trazer? A disciplina positiva vai trazer algumas ferramentas para que você possa ser gentil e firme ao mesmo tempo, se respeitando acima de tudo e respeitando a relação que você tem, seja com seu filho, com seu marido, com alguém na sua casa, com os seus pais. Então ela traz ferramentas. É muito fácil pra gente saber o que é ser gentil e saber o que é ser firme. A gente sabe ser firme e a gente sabe ser gentil. O difícil é saber justamente a medida e ser gentil e firme ao mesmo tempo. Então essa é uma das ferramentas super usadas pela disciplina positiva que a gente trabalha, né, nos nossos treinamentos, nos workshops, é mostrar a diferença. Os workshops são muito presenciais, muito vivenciais. Então a gente dramatiza uma situação, né, e a gente experimenta como estilos de educação diferentes, o que aquilo causa na criança. Então você, Lívia, vai lá e vai sentir na pele, porque uma outra pessoa vai fazer uma dramatização. O que você está pensando e sentindo e decidindo fazer quando você sofre uma abordagem muito autoritária? O que aquilo te leva? É como ação e reação. Exatamente. Aquilo te leva a continuar tendo um comportamento desafiador ou aquilo faz com que você queira colaborar? E depois a gente faz a outra rodada, né? E quando você tem um estilo muito permissivo, né? Como que você se sente? Te ajuda a querer fazer melhor ou você continua dentro daqueles desafios? E como a gente prega a disciplina positiva, que é exatamente o caminho do meio, né? Não é nem autoritário nem permissivo. E a partir daí, quando você consegue se colocar no lugar do seu filho, porque você sentiu aquilo e você falou, nossa, eu não gostei disso, né? Eu não me senti com vontade de melhorar e de colaborar, né? É aí que vem a mudança. Então a gente fala que a gente não muda nenhuma criança, porque a gente não muda mesmo, mas a gente cria um ambiente favorável para que a criança mude. Isso é perfeito. Eu lembro de uma vez que eu te ouvi falar num workshop e que tu deu um exemplo assim, de uma situação em que uma criança fez alguma coisa errada e aí a gente, como adulto, naturalmente reage: ei, não faz isso, eu já te disse que não pode. E logo em seguida tu disse assim, mas é assim que a gente reagiria com um adulto? Exato. E normalmente não. Então por que a gente expressa esse tipo de comportamento mais assim, diretivo, autoritário e rude às vezes com uma criança se a gente não faz isso no nosso dia a dia com outros adultos? E aquilo ficou tão marcado pra mim. E normalmente é natural a gente ser assim com as crianças. Sim. Por isso, de novo, a questão do treinamento, né? Da gente se reconstruir através dessa abordagem. E do autoconhecimento. Exatamente. Porque quando você tem autoconhecimento, você também tem mais autocontrole, você sabe o que uma reação do seu filho causa em você, né? O que uma ação dele causa em você como reação, então você pode parar, respirar, se tranquilizar para poder pensar e agir da forma que você acha mais coerente naquele momento, sem agir no impulso. Né? E quando você age no impulso, porque a gente continua agindo no impulso. Não é porque a gente é treinador, a gente conhece todo o material, conhece todas as ferramentas, que a gente consegue aplicar sempre. Porque nós somos humanas, mães, a gente fica cansada, né? Os desafios são muitos, mas a gente sabe o que fazer depois disso. A gente sabe que mais importante do que você brigar, que você ser grosseira com seu filho, é você se conectar com ele depois. Isso é perfeito. Né? E a disciplina positiva entrou na vida de vocês, que a formação de vocês não é da psicologia, né? Você eu sou pedagoga. Pedagoga e educadora física. Eu sou pedagoga, educadora física. E a Marina é fisioterapeuta. Então contem um pouquinho pra nós, meninas, por que vocês foram pra esse lado da disciplina positiva? Foi por necessidade? Foi por querer conhecer algo novo? O que aconteceu? Na verdade, pra mim, eu me mudei pra Indaiatuba tem quase 5 anos. E me mudei por conta de um trabalho novo, de uma escola que estava abrindo na cidade, e eu participei do começo da escola, desde o primeiro ano. E na escola a gente vinha buscando
abordagem que fosse respeitosa com as crianças, mas que todos os professores pudessem se alinhar, né? E todo mundo falar a mesma língua para que a gente pudesse tratar as crianças desde pequenininhas, em qualquer série que elas tivessem, elas soubessem exatamente qual era a linguagem da escola, né? E nisso a gente se deparou com a disciplina positiva. E começamos os treinamentos na escola, então meu primeiro contato foi como professora, mas logo que eu me deparei com o livro, a gente tinha treinamentos semanais, então a gente tinha que ler os livros para discussão de capítulo, etc. E eu devorei o livro assim em uma semana, porque eu estava passando por um momento de muita dificuldade em casa. Na época eu tinha 2 meninos, né? Hoje eu tenho 3 filhos, mas naquela época eu tinha 2 meninos e um estava com 3 e o outro com 4 anos, então em idades bem difíceis de comportamento, né? E eu comecei a ler o livro e comecei a ver que eu estava fazendo tudo errado e que podia ter uma forma mais respeitosa de lidar com o comportamento dos meus filhos, e comecei a testar em casa. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhava com isso na escola, comecei a trabalhar com isso em casa. E as mudanças vieram muito rapidamente, algumas, né? Obviamente as mudanças não são imediatas, elas é um tipo de transformação que leva um tempo para todo mundo, tanto para a gente quanto para a criança. No início, a sua reação tendo mudado, eles entendem isso como minha mãe não está fazendo nada, então eles continuam. Às vezes o comportamento até piora de início, mas depois que eles começam a entender como acontece, você é firme e ao mesmo tempo gentil, mantém a sua coerência, você é consistente com aquilo, eles vão vendo que não é tão ruim assim e vão mudando também. Então, hoje eu colho frutos do que eu comecei a plantar quando eu me deparei com a disciplina positiva no primeiro contato. Hoje eu tenho 3 filhos e tenho uma menina, meus meninos já cresceram, e ela tá com 3 anos e tá numa fase que, mais uma vez, eu tô querendo reler o livro para encontrar outras ferramentas, porque ela tá numa fase de birra, de dificuldade de comportamento, cansaço e essas coisas que a gente também fica cansado de lidar. E ajuda muito. Foi um presente que apareceu na minha vida, a disciplina positiva, para lidar com os meus filhos. E hoje com meu marido, que a gente fez o curso para casais e em todos os relacionamentos. Mas acima de tudo me transformou como ser humano. E é muito bom ter tido a chance de ter sido transformada. Assim. Uma coisa que eu acho muito legal da disciplina positiva é que uma das coisas que ela trabalha é você entender como é o desenvolvimento da criança e o que esperar em cada fase. Porque tem muitos comportamentos que são simplesmente típicos da idade. Não é um mau comportamento. E se você não souber, você acaba esperando, tendo uma expectativa que não é real. E aí você considera aquilo como um mau comportamento. Quando você entende que aquilo é uma fase, que é daquela idade, que ela não tem maturidade cerebral mesmo ainda, para entender o que é causa e consequência e outras coisas, fica muito mais leve, porque você não fica com aquele peso de falar, nossa, olha como ela tá impossível, ela tá se comportando super mal. Faço tudo errado. O que eu tô fazendo? Né? E a grama do vizinho sempre parece mais verde. Claro, com certeza. Claro, exatamente. Legal. E pra ti, Marina, como que foi essa chegada da disciplina positiva na tua vida? Eu conheci através da escola, porque o meu filho mais velho estudava na escola, na época, e assim que eles fizeram o treinamento, eles sugeriram aos pais para ler o livro. E também eu li, eu tinha 2 filhos só, eu tenho 3 hoje, mas eu tinha 2, o mais velho estava com 3, o mais novo estava com 1 ano. E eu li e fiquei assim, também fascinada, porque me tocou muito aquilo. Era uma coisa que eu via que eu podia fazer. Era uma coisa real, era possível e tinha toda a lógica, fazia muito sentido para mim aquilo, né? Então eu comecei a participar de um grupo de estudos e comecei a aplicar, comecei a ver um super resultado em casa. E aí eu vi que aquilo era mais do que só dentro da minha casa, que eu queria levar isso para outras mães. Eu tô numa fase que eu tenho muitas amigas, todas com filhos, todas passando pelos mesmos perrengues, né? E muitas delas começaram a falar, nossa Marina, como que você dá conta com 3 filhos? Eu tenho um só e tô descabelada, não tô dando conta, né? E comecei a falar da disciplina positiva, enfim, e comecei a ver que eu precisava levar isso para outras pessoas, né? E me ajudou muito, né?
3 filhos é isso. Mesmo com toda a disciplina positiva, não quer dizer que é fácil. Exatamente. Né? Eu escuto também, nossa, eu não consigo com um, como que você consegue com os dois? Não é que eu consigo sempre. Sim. E de novo, essa questão da grama do vizinho parece sempre mais verde, é que às vezes a gente se conhece a pessoa num momento em que as crianças são tranquilas. Não quer dizer que as crianças são tranquilas 100% dos tempos e são respeitosas e comportadas, então todo o tempo, né? Mas é uma prática. Assim como nós não somos, né? Sim. Assim nós erramos todo dia, antes de dormir eu vejo todos os erros que eu cometi, eu falo, erro todo dia. E uma frase da disciplina positiva é: erros são ótimas oportunidades de aprendizagem. Então, assim, quando você erra, além de você aprender algo de como poderia ter sido diferente, quando você reconhece esse erro e mostra para o seu filho que você também erra e se reconecta com ele, isso é transformador, porque eles têm em você um exemplo de assim, tudo bem errar. Isso para eles é seguro, eles percebem que eles estão num ambiente seguro em que errar é possível. E eu sei o que fazer quando eu erro, porque eu vejo a minha mãe e não tem nada mais gratificante de você falar pro seu filho, desculpa, eu gritei, eu não devia ter gritado, eu errei com você, me desculpa. E ele vir com um abraço sincero e genuíno, eles te perdoam na mesma hora. E isso é muito bonito de ver como que nós adultos perdemos isso, né? E o errar é um processo que faz parte do crescimento de todo mundo. Eu acho que o mais importante aqui dessa nossa conversa em torno desse tema da disciplina positiva é que a gente consegue, na teoria, imaginar que isso pode funcionar. Mas que a disciplina positiva venha com uma base de ferramentas práticas para a gente conseguir conectar essa teoria com a nossa vivência no dia a dia e nos permita entender que é um processo contínuo de aprendizado, tanto da criança quanto nosso, de reconstrução nossa, como mães, como pessoas, como esposas, obviamente também, e que é todos os dias. Que a gente pode ser melhor todos os dias, com ferramentas práticas para isso. Então, eu agradeço muito, meninas, por essa nossa conversa aqui hoje. E convido todo mundo que está nos assistindo também para ver os próximos capítulos dessa nossa conversa, que eu tenho certeza que a gente vai dar algumas ferramentas que podem ser práticas, e aí comecem a testar na casa de vocês. E além disso, as meninas estão aqui de Indaiatuba, Reconecta aqui de Indaiatuba, assim como eu. E vai ter, elas sempre têm workshops, enfim, mas tem um agora, iniciando dia 24 de setembro, voltado para todas essas ferramentas da disciplina positiva. Vão ser 7 encontros, né, meninas? Sim. Então eu vou logo, depois que terminar a live aqui, eu já deixo o flyer do que vai ser apresentado no evento delas, no workshop, e eu vou estar lá participando também, eu preciso aprender. E convido todas vocês a conhecer mais e nos seguirem nos próximos encontros. Obrigada. Obrigada a você pela oportunidade, Lívia. Até